E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula 29 da Biologia A. Estamos quase terminando o nosso cronograma oficial de aulas regulares, né? Então hoje a gente vai aprofundar-nos num tema super atual, né? Essa aula foi preparada especialmente para vocês no ano passado já, de acordo com as evoluções que a gente tem nos conhecimentos da biotecnologia e da genética, né? Então hoje vamos falar um pouquinho de epigenética e também de seleção artificial, a seleção artificial já falada por Darwin, mas que precisa ser mais uma vez trabalhada aqui para frisar para vocês a importância e a diferença da seleção natural para a seleção artificial, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A epigenética significa, na verdade, epi significa acima, certo? Então, epigenética significa algo que está acima da genética. Ou seja, temos genes, né? Vamos lembrar que você tem genes, que são pedaços do DNA, certo? Que tem a receita para uma proteína. Beleza? Isso, né, é um mecanismo, a gente chama isso de dogma central da genética molecular. Você tem o gene, você tem a receita e você expressa essa receita para fazer proteína. Então, quando a gente fala que um gene se expressa, pessoal, então a gente tem a expressão do gene. A expressão do gene é ele virar proteína. Como é que ocorria mesmo essa expressão do gene? A gente tem o processo do DNA fazer um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro, né, lá no ribossomo virar proteína. Beleza? Então, aonde entra a epigenética nessa história, pessoal? A epigenética, ela tá acima de tudo isso. Então, a epigenética, ela vai atuar aqui silenciando genes. A ciência descobriu que não basta termos genes. Esses genes precisam se expressar. E a epigenética, ela vai interferir na expressão do gene. Ou seja, até agora, você já viu que quando a gente manifesta uma característica, quando a gente tem a expressão do gene, a gente vai ter o nosso fenótipo, beleza? E quando a gente tem os genes, a receita, a gente tem o nosso genótipo para aquela característica. Então, eu tenho um genótipo para uma característica que, se ele se expressar, ele gera um fenótipo. Só que a ciência descobriu que muitas vezes esse gene, ele fica silenciado. Esse gene não se expressa. E aí é que entra os fatores epigenéticos, deu para entender? A epigenética, então, ela vai interferir exatamente aqui, na expressão do gene, tá? Então, hoje, quando a gente fala, né, que o fenótipo de um indivíduo, ele é o resultado. Para você ter um fenótipo, você depende do genótipo e do meio. Agora, esse meio envolve a epigenética, tá? Então, a gente já sabia que o meio interferia no fenótipo, mas não sabíamos como. Tá? E você estudou várias heranças genéticas em que você viu que em muitas delas o meio tem grande influência, tipo nas heranças quantitativas. Mas hoje a gente sabe que o meio interfere em todas, sendo, na verdade, não só o meio externo, de forma, por exemplo, a luz solar que interfere na melanina, não é só isso bem visível. É algo invisível que a gente não percebe, que são as modificações nessa expressão genética.
Então, a epigenética, ela vai gerar modificações químicas no DNA. Modificações químicas no DNA. Isso vai ter interferência do meio, tá? O que gera essas modificações químicas, né? Como que a nossa vida, a nossa alimentação, nossos hábitos vão interferir nessas modificações químicas? Estamos estudando e tentando entender a cada dia, né? Mas a grande também descoberta da epigenética é que muitas dessas modificações químicas podem ser herdáveis. Posso passar modificações químicas dos meus genes para os meus filhos? E aí reacendeu aquela ideia lamarckista. Cuidado, não era assim que Lamarck pensava, mas vai de acordo com a herança dos caracteres adquiridos do Lamarck. Vários vestibulares, na verdade, o pioneiro a perguntar isso numa prova foi o Enem, tá? E foi na prova de 2017, se não me engano. Já faz um tempo. Não falava o nome epigenética, mas já falava de uma área da ciência que reacendia a ideia de que modificações químicas induzidas pelo meio poderiam ser herdáveis, né? E isso vem, então, acima da genética. Deu para entender? Então, eu quero que vocês guardem muito, né? Isso daqui é um resumo final, na verdade, do que você tem que saber, a base que você tem que saber da epigenética. Isso daqui vai ter que estar no seu mapa mental depois dessa aula, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como você já conhecia a epigenética e só não sabia que a gente estava falando de epigenética, nós também, né? Agora a gente tem um nome para entender, por exemplo, ó, vou começar com essa imagem aqui para vocês, para entender isso aqui. O que é isso aqui nessa imagem que vocês estão vendo, pessoal? Vocês estão vendo um processo natural que ocorre com as nossas células no nosso desenvolvimento embrionário, né? Na nossa vida adulta, nas células tronco se tornando células especializadas. Quando uma célula tronco, ela, o que define? O que a gente aprendeu que define uma célula tronco? É uma célula que tem todos os seus genes com capacidade de expressão. Todos os seus genes estão ativos. Ou seja, aqui você precisa se lembrar de algo muito importante. Para o DNA ficar ativo, para ele ser lido em RNA mensageiro e virar proteína, o que precisa acontecer com o DNA? O DNA ele está sempre disponível? Não, lembra que o DNA ele está condensado na forma de cromatina, tá? E aí você lembra que a cromatina já é o DNA enrolado em estonas, ok? Então esse DNA não está disponível. Para esse DNA ser lido em RNA mensageiro, o que tem que acontecer? Ele tem que desenrolar. Desenrola das estonas e aí a helicase vai conseguir abrir a cadeia, desculpa, não é a helicase nesse caso, a helicase seria só se fosse duplicar o DNA todo, perdão. A RNA polimerase, tá? Vai conseguir abrir aquele trecho do DNA para fazer o RNA mensageiro, certo? Quando a gente tem, então, uma célula tronco, a gente tem todo o DNA podendo ser aberto em qualquer trecho. Ele pode desenrolar, a RNA polimerase consegue se ligar em qualquer um dos genes. Então, por isso ela é chamada de célula tronco, porque ela pode produzir qualquer tipo de proteína que esteja ali no DNA. O que acontece numa célula especializada que virou neurônio, que virou hemácia, que virou hepatócito, célula do fígado, que virou célula muscular cardíaca? O que aconteceu com essa célula? A maioria dos genes foi silenciada.
Então, o que diferencia uma célula-tronco de uma célula especializada? Aqui todos os genes ativos, aqui a maioria dos genes inativos. E como é que inativa esses genes? Fazendo eles não se desenrolarem, tá? E isso é através de modificações químicas, a adição de radicais químicos, tá? Então, vamos anotar isso aqui. Eu vou anotar aqui desse lado para ficar melhor. Então, ó, a epigenética está presente no silenciamento de genes vamos colocar assim, na formação de células especializadas. Então, de uma CT, célula-tronco, para um neurônio, para uma hemácia, né? Para um hepatócito. Então, o que aconteceu aqui nesse processo? Nesse processo aqui, aconteceu esse silenciamento de genes diferentes. E aí, a célula se especializa em ativar só aquela região do DNA, beleza? Agora, falta você entender como que esses genes, por que esses genes não são desenrolados, né? Esse silenciamento de genes, então eu vou mostrar aqui para vocês agora a estrutura do DNA. O DNA está aqui em cinza. Essas bolas coloridas com rabinho, com flagelinho, que parece isso, são as proteínas, são as histonas, tá? As histonas são conjuntos proteicos aqui, são histonas de vários tipos. E elas, gente, é tudo ligação química, né? Você lembra que o DNA dupla fita de nucleotídeos. Esses nucleotídeos têm as bases nitrogenadas, né? Tem a pentose e tem o grupamento fosfato. Eles vão se ligar quimicamente, vai ter ligação química entre o DNA e essas proteínas, beleza? Aí o que vai acontecer? Tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais vão interferir, promovendo a adição de radicais metil e radicais acetil. Você está vendo que nesse trecho do DNA tem um radical metil adicionado. Aqui na cauda da histona tem radicais acetil. Aqui temos radicais metil, acetil, metil e acetil. Totalmente bagunçado, a gente não vê muita lógica nisso, tá? Então, o que a gente sabe, na verdade, é que os genes, então, são modificados quimicamente e através da adição desses radicais químicos, que são influenciadas tanto por fatores genéticos quanto por fatores ambientais. Como eu falei para vocês, a RNA polimerase não consegue se ligar ao DNA, né? Então, por exemplo, aqui nessa região eu teria o gene da insulina. Vamos pensar assim, o gene que tem a receita para produzir insulina. Só que essa célula, esse DNA aqui está na minha célula da pele. Eu não vou produzir insulina na célula da pele. Então, esse gene tem no início dele um radical metil. Esse radical metil vai ficar bem na região onde a RNA polimerase se ligaria. Então, ele fica ocupando esse sítio aqui. Então, esse gene aqui, esse pedaço do DNA, nunca é desenrolado na célula da pele. Deu para entender? A célula da pele vai ter o gene ativo da produção da melanina, por exemplo, da produção da queratina, da produção de colágeno, certo? Vai ter outros genes ativos, mas não esse aqui que está metilado, tá? Então, aí a RNA polimerase não consegue se ligar. O que a ciência já estabeleceu? Que tabaco, que vem, né, do cigarro e outros tipos, vários tipos de cigarros aí, vários tipos de radiação, tá? E alguns vírus
podem causar essas modificações químicas, que já seriam naturais. Então, eu posso ter alteração nesses grupos metil e acetil, podendo alterar, né, o funcionamento das nossas células, tá? Então, olha só, essas modificações químicas, como eu coloquei ali no quadro para vocês, elas podem ser herdáveis e a isso a gente chama de epigenética, fatores acima da genética, né? Então, olha só, essa imagem é bem ilustrativa, né? Eu vejo ela como uma questão até de prova, né? Para você interpretar ela no sentido de que você nasce com uma carga genética, bebezinho, DNA, né? E aí você tem aqui bicicleta, frutas, peso, representando o quê? Alimentação saudável, atividade física, né? O DNA fica show de bola, fica com coraçãozinho, maçãzinha, estrelinha, o DNA tá ótimo, né? Então isso gera, né, um bom funcionamento do teu organismo. O mesmo DNA, tá? Se for submetido a tabaco, alimentação não saudável, né, componentes químicos prejudiciais, o DNA fica, né, comprometido, fica com alguns genes bagunçados e, consequentemente, isso pode gerar doenças, tá? Então, várias doenças que a gente manifesta são o quê? São o mau funcionamento das células, que deveriam estar fazendo uma coisa e não estão fazendo adequadamente. Muitas vezes porque você está sobrecarregando aquela célula, né? Ou porque você está judiando quimicamente do teu DNA e o teu DNA está trabalhando diferente ali. Isso, então, tem a ver com a epigenética. A maior prova, pessoal, de que isso acontece, isso já é estudado há muito tempo, mas a ciência não sabia explicar como e agora sabe, é o estudo dos gêmeos idênticos, tá? Porque gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, só que o fenótipo deles pode ser diferente. Por que o fenótipo pode ser diferente? Aí todo mundo falava, interferência do meio. É o hábito de vida, é o quanto de sol toma, é a atividade física que faz, o meio interfere. Sim, o meio interfere, mas agora a gente sabe como o meio interfere. O meio interfere mesmo. O meio interfere gerando modificações químicas no seu DNA, tá? Então, aqui a gente está vendo a evolução da expressão dos genes, tá? Formando marcas, essas bolinhas amarelas aqui representam marcas genéticas, marcas epigenéticas, tá? E, por exemplo, aqui a gente está vendo uma outra marcação genética aqui que gerou marcas diferentes no DNA dos irmãos. Isso faz com que eles expressem genes diferentes, talvez um desenvolva uma doença, o outro não, né? Então aqui, ó, você tá vendo que os marcadores são mecanismos químicos que podem exprimir, ativar ou suprimir genes em diferentes graus. Não alteram o DNA, isso é muito importante, isso o vestibular cobra de vocês. Tipo, as alterações epigenéticas são mutações que ocorrem no DNA. Não, o gene tá ali, o gene tá intacto, a receita tá perfeita, tá? Só que, o que vai acontecer? Esse gene tá bloqueado, ok? Não alteram o DNA, os cientistas suspeitam de que alguns marcadores químicos podem ser herdados, aquilo que eu já falei para vocês. O que causa a marcação? Influências ambientais como nutrição podem alterar a expressão de um gene. Modificações epigenéticas aleatórias podem ocorrer sem serem provocadas também por influências externas. Pode ser sem fatores conhecidos, tá? Sem as causas externas também, tá? E aí, por isso, a gente teria essa expressão gênica diferenciada. Então, é aquela história, pessoal, de que
Isso começou, né? A gente já sabia disso quando veio aquelas histórias de mapeamento genético, quando o genoma humano foi sequenciado, né? Isso aconteceu em 2000, 2001. Projeto Genoma Humano, sequenciou todos os nossos genes e a gente conseguiu, aí começou a ideia, né, de manipulação, eu sei aonde está cada gene, eu posso pegar as enzimas de restrição, cortar, né, mexer, fazer transgênico, e aí começou, né, o mapeamento do gene normal, o gene mutante. Quando a gente conheceu tudo isso, a gente não sabia explicar por que se eu faço um mapeamento genético, tá? Lá, como foi feito da Angelina Jolie lá, eu gosto de usar o exemplo dela porque ele foi um dos primeiros, foi um dos pioneiros nessa questão, né? Ela fez um mapeamento genético e viu que ela tinha lá, nas células da glândula mamária, o gene do câncer de mama. Então, ela tinha esse gene ali mutado. Ela tem a mutação porque ela já suspeitava disso porque a mãe e a avó tinham falecido de câncer de mama. Então, ela fez esse mapeamento genético e o médico falou para ela o quê? Tu tens o gene, você herdou da tua mãe. Só que isso não significa que você vai expressar esse gene, porque esse gene está silenciado. Esse gene, né, está marcado para não se expressar. Ele tem a adição de um radical químico ali, que eu já vou mostrar para vocês, que é o radical metil. E aí, só que o médico já conhecia nesse momento fatores que podem desmetilar. Então, a gente sabe que ela ter o gene, mas esse gene estar silenciado, não significa que ele vai ficar silenciado para sempre. Pode ser que em algum momento da vida dela, algum fator interno ou externo retire aquele radical químico. Gente, é ligação química, né? Imagina você recebe o aviso do médico, ó, seguinte, você tem um gene mutado, esse gene tá quietinho, mas pode ser que em algum momento da vida ele comece a se expressar, produzir uma proteína errada na sua mama e aí comece a ter o crescimento de um tumor. Tá? E aí você vai ficar com isso, com essa bomba relógio dentro de você, né? Então aí o que ela optou? Ela optou por tirar as células da glândula mamária, né? Colocar uma prótese no lugar e ficar mais tranquila em relação a isso, né? Então a ciência consegue muitas vezes, né? E aí entra a medicina do futuro, que a gente fala, né? Todo mundo deve ter o seu mapeamento genético realizado no futuro. Os tratamentos médicos devem ser mais individualizados, né? E com certeza a ciência vai descobrir formas, né, de metilar e desmetilar esse DNA, de segurar alguma coisa nesse sentido, né? É o que a gente acredita, tá? Então aqui está o processo de metilação do DNA, pessoal. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma citosina, tá? Isso daqui é uma base nitrogenada. Você lembra que a citosina entra em qual categoria de base nitrogenada? Aqui você precisa se lembrar. Adenina, timina, citosina e guanina. Adenina e guanina, água, lembra? Água pura, bases púricas com 2 anéis aromáticos. Citosina, uracila do RNA, né? E timina são bases pirimídicas, tá? A citosina tem um carbono aqui, ó, que pode ser metilado, pode se ligar com o radical metil, tá? E aí, o que isso faz? A RNA polimerase se ligaria bem aqui para poder fazer a leitura do DNA, tá? Aí, o que aconteceu? Como esse trecho aqui, ó, tá vendo essas bolinhas aqui? Ele tá representando o DNA não metilado, sem o radical metil, assim, tá? Aqui ele tá mostrando que a citosina ganhou radical metil. Então, essa região, que é a região que a RNA polimerase se ligaria, não liga, porque tá bloqueado por esse radical metil. Então, esse gene aqui não vai se expressar. Deu para entender? Isso é o que a gente chama de metilação do DNA. Então, aqui, deixa eu já colocar aqui para vocês que a metilação
do DNA seria a adição de radical CH3 em citosinas principalmente. E isso impede a RNA polimerase de se ligar ao DNA. Beleza? Consequentemente, inativa-se o gene. Gene inativo. Isso é bom ou é ruim? Depende, não sei. É um gene. Se isso daqui tiver acontecendo no processo de especialização celular, perfeito, tá? Na célula tronco virando neurônio, tá inativando vários genes, é assim que acontece na maioria dos casos. Mas e se é para eu expressar aquele gene e ele para de se expressar? Ou o contrário, não é para expressar e ele se expressa. Então, existe, além da metilação do DNA, os cientistas descobriram ainda que temos problema nas histonas, modificação das histonas, que ajudam o DNA a se enrolar, né? Então, o que eles descobriram? Que a acetilação de histonas ativa genes. O que você vai entender por isso? Radicais acetil, tá? Ligados na histona, permite desenrolar o DNA, permitindo que esse gene seja lido. Já a metilação, a adição de radical metil na histona, varia. Pode tanto inativar quanto ativar genes. O que o vestibular tem cobrado de vocês, na verdade, não é esse detalhe, tá? Isso daqui é um plus que eu tô dando para vocês. O que o vestibular vai cobrar de vocês é esse lance de metilação do DNA e inativar os genes, impedir que aquilo ali que eu anotei no quadro, que é o mais importante, tá? Mas aqui só para vocês saberem que também pode acontecer modificações químicas nas histonas. Ponto. Se você guardar isso, já tá excelente, ok? Aqui, pessoal, eu trouxe ainda para complementar aquela história dos RNAs não codificantes, tá? Lembra do RNA que funciona como enzima, que eu falei para vocês? Ó, pessoal, a gente tem 3 tipos de RNAs principais. RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico e foi descoberto mais um RNA recentemente, que é a ribosima, né? Que é o RNA com poder catalítico, que funciona cortando, catalisando algumas reações químicas, principalmente no núcleo da célula, tá? Então, qual é o RNA codificante que traz um código? É o RNA mensageiro. Os demais RNAs, o transportador, o ribossômico e a ribosima, são RNAs que a gente chama de RNAs não codificantes, tá? Esses RNAs não codificantes, eles ficariam nessas regiões do intron ou do exon, para você se lembrar. Lembra que eu falei para vocês que os introns são intrometidos na hora da expressão do gene? Que eles não trazem receita para a proteína, por isso eles têm que ser retirados, beleza? Mas isso na expressão do gene. Mas nesses introns tem receita para RNAs não codificantes, para o RNA transportador, para o RNA ribossômico, para o RNA enzima, tá? Então aqui está mostrando para vocês, né, um RNA mensageiro. Um RNA mensageiro seria um RNA codificante, tá? Que vai ter a receita para uma proteína. Aqui vocês estão vendo o que eles chamam de microRNA, né? Esse microRNA, ele, na verdade, ele pode bloquear a síntese de uma proteína. Então, além de... O que essa imagem traz pra gente? Que além dos RNAs transportador, ribossômico e do RNA enzima, esses microRNAs
São RNAs que podem se ligar com RNAs mensageiros, bloqueando a síntese da proteína, tá? Então, também, se eu tenho esse microRNA veio do DNA, veio muitas vezes de uma receita que a gente tem ali. Então, existem microRNAs que podem bloquear a síntese proteica, tá? Então, vamos anotar, deixa eu ir lá do outro lado, que aqui não vai caber. Resumir isso aqui para vocês, tá? Então, RNAs não codificantes não viram ficar ruim, não se tornam proteínas. Que tipos de RNAs não codificantes temos? RNA transportador, RNA ribossômico, RNA enzima, que atua principalmente no splicing, e microRNAs. E aí esse aqui é a novidade para vocês então. Esses microRNAs se ligam a RNAs mensageiros e bloqueiam sua tradução. Ou seja, bloqueiam a síntese proteica, tá? Então isso também pode acontecer desse gene que produz esse RNA, esse microRNA ficar ativo também, tá bom? Bom, pessoal, então temos aí, né, a finalização dessa primeira parte da aula, dessa parte de epigenética, e agora a gente finaliza com seleção artificial. Seleção artificial, pessoal, é aquela ideia que Darwin já trabalhou, que você tem que comparar, na verdade, com a seleção natural, tá? Seleção natural, a gente sabe que o meio seleciona os mais aptos naquele determinado momento. A seleção artificial é nós, seres humanos, interferindo na seleção natural. Então, eu vou pegar aquela espécie e vou selecionar as características que eu quero daquela espécie, tá? Um exemplo bem clássico das provas é a mostarda selvagem, que foi selecionada onde você tem a seleção de várias partes dela fazendo mudinhas e sendo plantadas e cultivadas, tá? Essa mostarda selvagem deu origem, quando pega-se só a parte das folhas, a couve de Bruxelas. Uma outra parte dela, do caule, quando é selecionada sem isso aqui, ó, sem essa parte de baixo, forma a couve-flor. Aí, o brócoli foi desenvolvido também a partir de mudinhas selecionadas dela. A couve crisp, o repolho, a couve rábano, todas elas vieram, tá, da seleção de partes dessa mostarda selvagem aqui. Isso já foi questão da UFSC e já foi questão da UDESC. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, a partir da mostarda selvagem, o homem conseguiu obter novas variedades de plantas conforme a figura abaixo. Em relação a esse tema, analise as proposições. Então, como é que isso vai aparecer para vocês? Ó, a partir da mostarda selvagem, por transferência de genes, organismos transgênicos, são obtidas plantas como a couve, o brócolis e o repolho. Pessoal, o aluno tende a marcar isso aqui. Porque ele fala, nossa, essa planta virou essa, virou essa, virou essa. Lembra do que eu falei para vocês. Você não é obrigado a saber se essas plantas são transgênicas, se ele não falou para vocês que essas plantas foram submetidas à adição de um gene novo, um gene de outra espécie. Ele vai ter que te falar, tá?
Se ele mostra só isso aqui e fala que o homem conseguiu obter novas variedades conforme mostra a figura abaixo, e a figura abaixo não mostra transferência de DNA, não é transgênico, é seleção artificial, tá? Ele tem que te falar, né, se for transgênico, porque na verdade eu posso fazer transgenia com qualquer espécie. Então ele tem que me falar, eu não sei se foi feito ou não, tá certo? Então tá falso, porque ele não me mostra transgenia aqui. Para Darwin, o repolho, a couve de Bruxelas, couve-flor, seriam exemplos de seleção artificial. Sim, é isso que a imagem me mostra, seleção artificial de características. Pela figura, é possível observar que a partir de determinadas partes da mostarda, pela manipulação genética, são obtidas novas variedades. A figura está mostrando manipulação genética? Não. Tá? Então, a figura está mostrando seleção artificial. Falsa 3. Pelo melhoramento genético é que são produzidas essas novas variedades de planta. O que é um melhoramento genético? É selecionando as características para cruzar. Então, perceba que manipulação genética envolve cortar DNA, transferir. Melhoramento genético, eu estou fazendo seleção artificial, tá? Então, nós precisamos anotar aqui o que vai envolver essa seleção artificial. Ah, tá, deixa eu só terminar a questão, aí eu já anoto para vocês, né? Para Mendel, essas variantes seriam um exemplo de como, pelos processos de hibridização, são obtidas novas espécies. Pessoal, hibridização seria o cruzamento de duas espécies diferentes. Não foi mostrado isso aqui, tá? Então, as alternativas corretas ficaram a 2 e a 4, tá? Então, deixa eu anotar aqui o que você tem que saber que envolve a seleção artificial. Você tem uma espécie e essa espécie vai passar por um melhoramento genético. Esse melhoramento genético envolve selecionar fenótipos, tá? Não genótipos, fenótipos desejados. E aí, selecionando esses fenótipos desejados, eu vou fazer a reprodução disso aqui. Seja assexuada ou sexuada, seja fazendo mudinha, sendo estimulando o crescimento, seja botando hormônio para crescer, no caso dos vegetais, estimulando floração, porque eu quero só a flor, né? O brócolis ali, quando a gente consome, a gente está comendo a parte da flor daquela planta mais a folha, né? Mas principalmente da flor, dependendo da variedade, tá? Outro exemplo de seleção artificial que eu trouxe para vocês aqui, ó, é isso aqui. Frango comum e Chester. A gente fala, o Chester é o frango bombadão. O Chester é o frango que foi para academia, que tomou suplemento, né? Porque é o tamanho da carne de peito desse bicho aqui, o tamanho desse frango. O pessoal fala, eu nunca vi um Chester por aí, né? Dificilmente as pessoas já viram um frango comum também, né? Mas o Chester, na verdade, ele foi obtido por seleção artificial. A UFSC já cobrou isso de vocês, né? Falando que o Chester era uma ave transgênica, sendo que no enunciado da questão não falava de transferência gênica, né? Então, na verdade, olha só, trouxe aqui a história dessa seleção artificial para vocês, ó. 1957... os frangos, né, com 0 dias, 28 dias, 56 dias, tá? Em 1978, né, a gente teria já os franguinhos nascendo já um pouquinho maior, com 42 gramas, com 28 dias já estavam com 632 gramas, e com 56 dias o frango já tá com 1.800 gramas.
Isso foi obtido, ó, 1957 a 1978. Como é que eles conseguiram melhorar o tamanho do frango para ele se desenvolver mais? Isso é o melhoramento genético que eu tô falando para vocês. Eles foram selecionando, colocando para se cruzar as maiores, os frangos maiores. Então, olha, esse frango aqui cresceu mais que os outros, esse outro também, vamos botar eles para se cruzar. Significa que eu tô selecionando características, claro, que envolvem genes que promovem um crescimento maior. Seria o equivalente na espécie humana, pessoal, de eu pegar aquelas pessoas que nascem maiores, que naturalmente são mais fortes, né, e colocasse só elas para cruzar com as pessoas maiores e mais fortes. Aí eu teria uma população humana, tô selecionando o que eu quero, entenderam? Tá? Que é o melhoramento genético, só que a gente tem que ter cuidado, né, porque isso levaria... lembrar que a gente não pode, na espécie humana, né, a gente não pode ter aquela eugenia de selecionar o que eu quero, né, as características que eu acho boa, né, na espécie humana, mas isso é feito para animais. E aí é bom por quê? Porque o que eu quero numa produção animal, né, não sei se isso é bom para o frango, tá? Mas o que eu quero é obter a carne desse frango. Então, para mim, quanto maior a produtividade de músculo dele, melhor. Ui! Aí aqui, pessoal, em 2005, ó, eu já tinha o filhotinho com 44 gramas, com 28 dias. Olha a diferença, tá? O frango já tá com quase 1.400 gramas, 1,4 kg, e com 56 dias tá com 4,2 kg, né? Esse é o Chester, tá? Então essas variedades foram selecionadas. Em geral, a maioria dos frangos para abate, que a gente fala, são dessa linhagem aqui, né? Eles abatem o frango ali com cerca de 2 meses, pesando cerca de 2 quilos. Né? É meio que o padrão. E esses aqui ficam para o Natal, né? É o frango mais caro, é uma linhagem mais especial, né? Que ficaria para isso, beleza? Outra coisa que eu trouxe para frisar para vocês aqui é a história dos cachorros, que todo mundo pergunta, né? Então, a gente teve um processo bem grande de seleção artificial nos cachorros. Tá? Então, o que a gente tem? Todos os cachorros são de uma única espécie, canis familiares, certo? Mas a gente tem muitas diferenças, né? Porque houve manipulação, houve transgenia, houve transferência de genes ou houve seleção de cruzamentos? Seleção de cruzamentos. Então, ó, manipulado pelo homem há 15 mil anos, ou seja, faz 15 mil anos que o homem seleciona os cachorros para se cruzarem. Hoje a gente tem 400 raças e variações extremas, inimagináveis para humanos, como nesse exemplo, né? O Chihuahua, que tem aí menos de 3 quilos, 23 centímetros de altura, expectativa de 18 anos de vida. O Mastiff alemão, 87 quilos, né? Altura de 1,10 m e expectativa de vida de no máximo 10 anos, né? E aí quando você olha, pensar se ele pode acasalar com ela, inviável, né? Ele mata ela no acasalamento, né? Mas lembra aquilo que eu comentei em aula para vocês quando a gente falou de especiação e raciação. Por que essas duas raças não são duas espécies diferentes? Porque ainda existe um fluxo indireto de genes. O Chihuahua acasala com o Poodle acasala com o Labrador acasala com ele. Então você ainda tem, porque lembra que para haver especiação eu tenho que ter, né, a interrupção do fluxo gênico entre as raças, né? Então ainda temos essa seleção. Então problemas que temos, né, com essa seleção artificial. Diminuição da variabilidade genética. Você já deve ter ouvido falar, né? Tal raça de cachorro, mas é puro, né? Tem pedigree. Quando a gente seleciona esses cruzamentos,
né, a gente vai tendo a diminuição da variabilidade genética da espécie para selecionar aquela característica da raça. E muitas dessas seleções, né, geram muitas homozigoses que a gente fala. E muitas vezes essas homozigoses podem gerar a manifestação de genes dominantes, ou melhor, recessivos, né, nesse caso, que não estavam se expressando em heterozigose e gerar algumas doenças. Por isso que algumas raças têm algumas doenças crônicas já. Se você for pesquisar, eu quero comprar um pastor alemão, ele vai ter displasia coxofemoral, porque é já característico da raça, porque aquele gene que estava em homozigose, heterozigose nos cães, se expressa ali no pastor, né? Uma judiação que o pessoal fala é a transição desse focinho, tá? Aqui a gente vê, eu acho que é tipo um chihuahua esse aqui, né? Que tem o focinho mais compridinho. E oh meu Deus, eu esqueci o nome dessa raça. Pug? O Pug, verdade. Ele tem o focinho achatado. Não é só ele, mas tem várias outras raças, né, que sofreram, eles chamam isso daqui de cachorro braquicefálico, né, onde você tem o encurtamento do focinho e isso prejudica um pouco a respiração deles, tanto que esse tipo de cachorro não pode viajar de avião. Se você for olhar, eu quero viajar com meu cachorro de avião, tá? Aí tem todas as normas, pode ir em cima, pode ir embaixo, você paga uma taxa, exceto cães braquicefálicos, eles podem morrer na viagem, tá? Então, isso não é normal, isso não deveria ter sido selecionado. A seleção natural jamais favoreceria esse tipo de característica, mas como a gente interfere nisso, a gente acabou interferindo, né, nessa expressão. Por isso que existe até, óbvio que o coitadinho é um fofo, não tem culpa nenhuma disso, né? Adoro até, acho bem bonitinho, mas a gente tem que ver o bem-estar do animal, né? Enfim, pessoal, finalizamos, tá? Então, esse lance da seleção natural, espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Que é em relação a você ter o melhoramento genético sem ter manipulação genética, é só seleção de cruzamentos, beleza? Então tá, queridos, fico por aqui. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!